Serei muito claro nas minhas palavras, para que todos vocês entendam bem o que Deus pede de cada um de nós, para que alcancemos a salvação. O que os pastores dessas denominações, protestantes e católicas, estão fazendo com essas informações. Para aqueles que frequentam essas denominações e estão assistindo esse vídeo agora, saibam que os líderes dessas denominações que se dizem seguidores de Cristo não seguem a Cristo. E para se passarem por mocinhos do bem, fazem uma lavagem cerebral em vocês. Esses líderes mentem para vocês com a maior frieza do mundo, sem medo da condenação eterna. Todos eles usufruem da inocência de vocês, por vocês não conhecerem as Escrituras. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Você tem que chegar a esse povo. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde eu estava abrindo os É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser um super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Agora, papai, eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Ô, Deus, usa essa palavra então em mim. Joga no fora aqui. Acaba a Bíblia. Lá mesmo, peguei a Bíblia assim. nos Estados Unidos, No chão, assim, na televisão também. Então isso chama atenção. Pô, esse aí, esse aí, fica com Deus mesmo. Esse aí, Deus. Cuidado, hein? Aí o que o pessoal, peraí, aí vem o pessoal, pô, então tem aqueles que são tradicionais, e esse é um falso profeta, esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa, eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida, então esse vai ficar lá do nosso lado, esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar... Quem não embarcar, fica. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito e na raça. Tem que ser no peito e na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre, né? Exatamente. O padre é só humilde, não dá nada, não oferece nada. O padre daquela maneira assim, então... Nós vamos lá, isso mesmo, e botar pra quebrar, então vira cambalhota, faz... Então o povo fica logo, é isso aí, entendeu como é que é? Então Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres, ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar, eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. A nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? Eu. Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, traz aqui. Entendeu como é que é? É a fé. Desafio dos meus. Fala. A pessoa pega envelope e me dá o nome. Eu peguei 300 pessoas comigo cruzado. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2 mil, 3 mil na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Vê a cara dele, na igreja não dá nada por ele, vai lá. Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova York. Havia acabado de ser celebrada a reunião, o culto, na igreja do Brooklyn. E a primeira coisa que o Bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja, como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a casa dele. Dinheiro, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém.
Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Todos eles fazem isso porque foram enfeitiçados pelo poder e pelo dinheiro. Estão todos cegos e já não têm mais temor pelo nosso Criador. Não sejam guiados por cegos, meus queridos, pois um cego que guia o outro, ambos cairão no buraco. Irmãos, usem Bíblias antigas, porque as atuais estão sofrendo muitas alterações nas partes mais chaves das Escrituras. Se você está assistindo esse vídeo agora é porque o Altíssimo deseja que você saia das garras de Satanás, que você saia desse buraco. Devo ser muito direto com vocês e prometo ser o mais claro possível. Vamos falar primeiro sobre o dízimo do dinheiro. O dízimo que foi praticado por Jacó e Abraão, e até os dias de hoje esse dízimo é praticado por todas as denominações católicas e protestantes. Para aqueles que gostam de dizer que o dízimo do dinheiro é uma lei e Cristo não veio anular a lei, mas cumprir, eu pergunto: onde está escrito que o dízimo do dinheiro praticado unicamente por Jacó e Abraão na Bíblia foi estabelecido por Deus? O dízimo que os pastores dessas denominações ensinam seus fiéis a praticar não foi estabelecido por Deus. Quando Jacó disse, Gênesis capítulo 28, versículo 22, e eu te darei o dízimo de tudo o que me deres, Deus ainda não tinha estabelecido a lei do dízimo. Na época de Jacó e Abraão, os serviços do templo ainda nem existiam. O serviço do templo foi estabelecido na época de Moisés. E na época de Jacó e Abraão, Moisés ainda não tinha nem nascido. Os pastores dessas denominações contam muito com a falta de conhecimento de seus fiéis para conseguirem misturar o dízimo que Jacó e Abraão praticou com os serviços do templo que foram estabelecidos por Moisés. Na época de Jacó e Abraão, como sabemos, Moisés não tinha nem nascido. Não tem como misturar o dízimo que Jacó e Abraão praticou com os serviços do templo, sendo que o templo naquela época nem existia. Deus, através de Moisés, estabeleceu o que considerava dízimo. O que Deus estabeleceu na lei do dízimo não tem parte com o que os pastores dessas denominações ensinam. Jesus disse: eu não vim para anular a lei, vim para cumprir. Nenhum i ou tio cairá da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Os pastores dessas denominações, além de não terem observado o dízimo que Deus estabeleceu para ser praticado, também não o ensinam. Eu vou ler para os irmãos o que Deus estabeleceu na lei do dízimo, quando pediu para Moisés construir o templo. Levíticos capítulo 26, versículo 46 e Levíticos capítulo 27, versículo 30 e versículo 32. Estes são os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pelas mãos de Moisés. Todo o dízimo do país, tirado das sementes da terra e dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Os dízimos do gado graúdo e miúdo, cada 10º animal, contado pelo cajado do pastor, será consagrado ao Senhor. E para quem Deus estabeleceu esta ajuda comunitária? Quem tem o direito de recolher o dízimo? Eu vou ler para os irmãos. Aos levitas dou como herança os dízimos em Israel, em troca do serviço que cumprem, o serviço da tenda do encontro. Vamos recapitular. Lembrando que o foco da nossa salvação é Deus e Jesus. Quem estabelece leis? Deus. Em qual época Deus estabeleceu a lei do dízimo? Na época de Abraão? Na época de Jacó? Ou na época de Moisés? Na época de Moisés. Qual foi o dízimo que Deus estabeleceu? Sementes da terra, frutos das árvores e o 10º animal do gado bovino e ovino. Para quem Deus estabeleceu o dízimo? Para os levitas, para a tribo de Levi, que são os levitas.
Os levitas. Foi a tribo que Deus levantou para cuidar dos serviços do templo. Quantas tribos são no total, meus queridos? 12. As 12 tribos de Israel são Ruben, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Asher, Neftali, Efraim, Manassés, Gade, Benjamim e Levi. Esses nomes te lembram alguma coisa? Sim, os filhos de Jacó. De cada filho de Jacó formou-se uma tribo. Eu não quero que vocês memorizem os nomes das 12 tribos. Eu só quero que vocês memorizem os nomes de 2 tribos. A tribo de Levi, que são os levitas, e a tribo de Judá, que são os judeus. Memorizem só o nome dessas 2 tribos. Recapitulando, das 12 tribos, Deus escolheu a tribo de Levi para cuidar dos serviços do templo, ou seja, foi da tribo de Levi que Deus levantou sacerdotes e sumos sacerdotes para cuidar dos serviços do templo. Se Deus levantou esses sacerdotes e sumos sacerdotes para cuidar dos serviços do templo, esses sacerdotes e sumos sacerdotes são os levitas. Foi os sacerdotes e sumos sacerdotes levitas que Deus colocou na liderança de sua casa. A casa que Deus pediu para Moisés construir. Deus disse a Moisés: eles me farão uma casa e eu habitarei nela. Deus escolheu os levitas para tomar conta do santuário, o qual ele habitaria. Deus levantou os levitas para tomar conta desse templo, em que ele habitaria. Os levitas tomavam conta do templo que Deus habitava. E quais foram os serviços que Deus estabeleceu nessa casa? Os serviços de culto com louvores e leitura das Escrituras, e os serviços de sacrifícios de animais para a purificação das 12 tribos de Israel. Nessa casa havia 2 tendas. Na primeira tenda, os sacerdotes levitas realizavam o culto com louvores e leitura da palavra, e na segunda tenda, só o sumo sacerdote levita tinha a permissão de entrar, levando consigo sangue de animais para a purificação das 12 tribos, para limpar as 12 tribos de seus pecados, para limpar o povo de Israel de seus pecados. Havia um véu que dividia as 2 tendas. Quem tinha a permissão para passar por esse véu, memorizem esse véu, era só o sumo sacerdote levita com sangue de animais, de ano em ano. Essa tenda que o sumo sacerdote levava sangue de animais para a purificação do povo era a tenda que Deus habitava. E por isso que o nome dessa tenda era Santo dos Santos. Enquanto os sacerdotes e sumos sacerdotes levitas cuidavam do templo, os levitas, que não eram sacerdotes, faziam a coleta do dízimo. Os levitas, que não eram sacerdotes, eram responsáveis pela coleta do dízimo. Os sacerdotes mais velhos ficavam responsáveis pelas leis das 12 tribos de Israel. Agora prestem muita atenção nessa parte. Os sacerdotes levitas são conhecidos nas Escrituras como fariseus. E os sacerdotes mais velhos são conhecidos nas Escrituras como escribas. Memorizem isso, meus queridos. Os escribas e fariseus são os sacerdotes levitas. Os escribas e os fariseus são os sacerdotes levitas. Os escribas e os fariseus eram os sacerdotes levitas responsáveis pelos serviços do templo. Mais uma vez, os escribas e os fariseus são os sacerdotes levitas.
Esse homem trabalha através do demônio! Ele é charlatão! Um fanático louco! Malditos escrivãos e fariseus! Todos hipócritas! Por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus! Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem! Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo! Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis! Justiça! Piedade! Boa fé! Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Sua casa é cheia de desolação. A casa do lagarto e da aranha. Como esses sacerdotes levitas não tinham terras para plantar, Deus estabeleceu que eles dariam o dízimo. Prestem muita atenção. Eles dariam o dízimo das ervas doces, do endro e do cominho. Memorizem essa parte. Deus estabeleceu que esses sacerdotes, que os escribas e os fariseus dariam o dízimo das ervas doces, do endro e do cominho. Memorizem essas partes, porque elas são cruciais para que você entenda todas as partes das Escrituras. Recapitulando, quem Deus colocou na liderança de sua casa? A tribo de Levi, os sacerdotes e sumos sacerdotes levitas. Na primeira aliança, Deus, através de Moisés, levantou a tribo de Levi para serem os responsáveis pela purificação do povo de Israel. Pela purificação do povo de Israel. Ou seja, na primeira aliança, através de Moisés, Deus estabeleceu a tribo de Levi para governar. Deus estabeleceu que a tribo de Levi que governaria. Ou seja, na primeira aliança, Deus estabeleceu a tribo de Levi para governar, para tomar conta do povo de Israel. Deus, na primeira aliança, colocou as suas palavras na boca de Moisés, e através de Moisés Deus estabeleceu os costumes a serem seguidos para o perdão dos pecados das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel seguiam somente as palavras de Moisés, porque através de Moisés Deus falava com o povo. Para o povo de Israel ser limpo de seus pecados, Deus, através de Moisés, estabeleceu que iria receber sangue de animais anualmente pelas mãos da tribo de Levi em um santuário. E também estabeleceu que somente a tribo de Levi cuidaria desse santuário, e por esses serviços os levitas receberiam dízimo e oferta. E as ofertas de dinheiro foram estabelecidas por Deus, através de Moisés, para pagar o serviço dos levitas, o serviço dos sacerdotes levitas e o serviço do sumo sacerdote levita. Ou seja, o poder de liderança na primeira aliança era dos levitas. Foi esse governo que Deus estabeleceu através de Moisés no Monte Sinai. Mas Deus estabeleceu que esse governo iria só até o surgimento do novo líder. Essa foi uma das leis que Deus estabeleceu através de Moisés no Monte Sinai. A lei do surgimento do novo líder. Prestem muita atenção nessa lei. Percebam que, nessa lei, Deus também está falando com Moisés. Suscitarei para eles, do meio dos irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará
tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as palavras que ele pronunciar em meu nome. Nessa lei, você tem o próprio Deus falando para todos nós escutar as palavras desse novo profeta. O próprio Deus disse a Moisés: quem não escutar as palavras desse novo profeta prestará contas com o próprio Deus. Foi isso que Deus falou para Moisés nessa lei. Quem não escutar as palavras desse novo profeta, pedirei contas. O próprio Deus falando para Moisés que ele mesmo pedirá contas a quem não escutar as palavras que esse novo profeta pronunciar em nome dele. Você tem aqui a lei mais importante da primeira aliança. Nós temos aqui a lei mais importante da primeira aliança, porque logo na primeira aliança o próprio Deus fala sobre o novo profeta, fala sobre o novo líder que iria surgir do meio dos israelitas. No versículo 15, nós temos Moisés falando com o povo sobre essa lei. Moisés diz ao povo: o Senhor, teu Deus, suscitará para ti do meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta como eu. Você tem aqui o próprio Moisés chamando a atenção do povo, dizendo que é a esse novo profeta que devemos ouvir, que devemos seguir, que devemos obedecer. E logo em seguida, você tem o próprio Deus falando com Moisés: suscitarei para eles do meio dos irmãos um profeta semelhante a ti. Deus falando com Moisés: semelhante a ti. E todos, assim como seguiram Moisés, como seguiam a Moisés, também seguiriam esse novo líder. Quem seguia quem aqui na primeira aliança? Moisés que seguia os levitas ou os levitas que seguiam a Moisés? Os levitas que seguiam a Moisés. Qual a diferença entre Moisés e a tribo de Levi? Moisés foi escolhido para ensinar, e os levitas, assim como todas as outras tribos, foram escolhidos para seguir os ensinamentos de Moisés, para executar o que é estabelecido por Moisés. Porque o que sai da boca de Moisés são as palavras de Deus. Qual foi o papel de Moisés? Ensinar o povo e estabelecer leis e costumes. Ensinar o povo, estabelecendo leis e costumes. E qual foi o papel da tribo de Levi? Seguir as palavras de Moisés. Executar o que for estabelecido por Moisés. Executar o que foi estabelecido por Moisés. Perceba a diferença entre Moisés e a tribo de Levi, pois essa percepção é essencial para que vocês percebam o que Moisés estabeleceu na lei para Jesus executar. Moisés, na lei, estabeleceu que esse novo líder, Jesus, exerceria o mesmo papel que ele exerceu na primeira aliança. Deus estabeleceu na lei, através de Moisés, que ensinaria o povo através desse novo líder, desse novo profeta, Jesus. E através de Jesus, Deus estabeleceu novos costumes e novos ensinamentos. Na lei, está escrito que Jesus surgiria para estabelecer novas leis. Na lei está escrito que Jesus surgiu no meio do povo para estabelecer novas leis, novos ensinamentos. E o povo, assim como seguiu as palavras de Moisés, também deve seguir as palavras de Jesus. Assim como o povo executava o que era estabelecido por Moisés, assim também todos devem fazer. A lei pede para todos nós executar somente o que for estabelecido por Jesus. Na primeira aliança, Moisés estabeleceu que o povo seria limpo de seus pecados através do sangue de animais oferecidos
pelos levitas. Moisés estabeleceu que o povo seria limpo de seus pecados através do sangue dos animais, oferecido pelos levitas anualmente em uma tenda. E por esses serviços os levitas receberiam dízimo e oferta. Mas ainda na primeira aliança, Moisés estabeleceu que surgiria um novo profeta igual a ele, e todos devem segui-lo. Assim como seguiam as palavras de Moisés, o povo também deve somente seguir as palavras desse novo profeta. O povo deve somente seguir as palavras desse novo líder. Jesus veio a ser esse novo líder, e através de Jesus, Deus estabeleceu uma nova aliança. Na nova aliança, Jesus estabeleceu novas leis, novos ensinamentos e novos costumes. Os líderes dessas denominações ocultam o que Deus estabeleceu na lei, que Jesus veio para estabelecer novas leis, novos costumes e novos ensinamentos. Na lei está escrito que o povo segue somente as palavras de Jesus. Na lei está escrito que o povo deve seguir somente as palavras de Jesus, assim como seguiam somente as palavras de Moisés. Deus estabeleceu na lei que, assim como o povo seguiu tudo o que foi estabelecido por Moisés, assim todos nós também devemos fazer, seguir tudo o que foi estabelecido por Jesus.